Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é de Matos, especialista em investimentos, analista de mercado. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre mais um ponto que vai te ajudar aí na hora de você tomar suas decisões de investimentos. A gente está falando aqui nesse vídeo sobre renda fixa, especialmente a renda fixa que não é fixa, e você vai entender tudo isso durante o nosso vídeo. Então, seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre um gráfico que é importante de você entender em qualquer investimento de renda fixa que tenha liquidez. Então, eu já comecei a complicar aqui, eu já coloquei essa questão, liquidez. O que é liquidez? Imagine o seguinte, liquidez é a facilidade de você pegar seu dinheiro de volta, né? Na prática é isso, mas imagine o seguinte, algo líquido está acessível, né? Uma bebida líquida você consegue beber. Uma bebida congelada está empedrada ali, você não consegue beber. Então, eu sempre faço essa analogia que fica bem simples de entender. Algo congelado eu não tenho acesso, né? Algo líquido eu já tenho acesso. Então, quanto mais líquido, mais fácil é você pegar esse dinheiro e utilizar ele. Então, uma coisa sem liquidez, por exemplo, é algo que você só vai poder acessar no vencimento, né? Você pega lá um CDB sem liquidez, você só vai acessar aquele valor ali quando chegar no vencimento do título, tá? Então, quando a gente pensa em liquidez, a gente tem essa característica. Existem investimentos, na renda fixa, quase todos os investimentos vão ter um vencimento. Então você sempre vai ter uma data onde ele vence e aí o dinheiro cai na sua conta. Mas existem aqueles investimentos que você pode sacar antes, e a maioria, né? Quando você pode sacar antes, aí que vem uma questão muito crítica do mercado, muito crítica. Ele faz o seguinte, ele te permite sacar o dinheiro antes. Mas aí existem duas formas de você acompanhar esse investimento. E aqui que mora o problema. Aqui que a gente vai conversar sobre um gráfico, que é bem um tema do vídeo que eu coloquei, né? Não conhecer esse gráfico aí pode te fazer perder dinheiro, porque se você não conhece duas curvas, dois gráficos, que é marcação na curva e marcação a mercado, e você vai tomar uma decisão no meio do caminho, antes do vencimento, você pode estar até olhando para dados errados, né? E isso acontece muito no mercado de renda fixa. No Tesouro Direto, você não vê esse acontecimento, porque todos os títulos do Tesouro estão marcados a mercado. Isso quer dizer o seguinte: você compra um título do Tesouro, daqui a um ano você quer vender ele, você olha o saldo que você tem lá, é exatamente o saldo que você vai ter se você vender. Subiu ou caiu, é aquele saldo. Agora, em vários outros investimentos de renda fixa, você compra ele e você só vai ver ele indo para cima. Isso acontece. Na maioria das corretoras ainda está assim, tá? Até que no começo do ano passado, a Anbima estipulou que todas as corretoras e bancos precisariam marcar os títulos de renda fixa a mercado. Isso quer dizer o quê? Permitir que o cliente veja exatamente quanto ele tem naquela data se ele for sair do investimento. Só que aí todo mundo fez o seguinte, deixou as duas opções. Ei, cliente, você quer ver o seu investimento na curva ou você quer ver seu investimento a mercado? E quando ele diz o investimento na curva, ele está dizendo o quê? Ver sempre o seu investimento subindo, um valor sempre subindo, até chegar no vencimento. No vencimento, você tem a garantia de receber aquele dinheiro, né? Dependendo do investimento que você está fazendo. Só que no meio do caminho, se você for pegar aquele dinheiro, não vai estar aquela linha bonitinha indo para cima. Não vai. Às vezes vai ter esticado mais para cima, ou às vezes vai ter esticado mais para baixo. E normalmente a renda fixa que não é tesouro estica sempre para baixo, tá? Existem até tarifas que o cara cobra aí no meio do caminho. Eu tô dizendo empiricamente, inclusive de dados de alunos meus que eu vi, tá? Eu até trouxe recentemente um estudo sobre isso também, pegando bem um caso prático de uma aluna minha. E, e essa questão é tão crítica que eu vi recentemente uma notícia que um cara tinha lá um patrimônio de 8 milhões. Quando ele foi fazer as contas, se fosse liquidar, era 730 mil, um negócio assim. Era uma coisa absurda, assim. Era quase 100 mil, que ele achava que tinha mais e tinha menos. Era uma coisa... era mais que isso, eu acho que era bem uns 800 mil. Eu vou procurar essa matéria depois, né? Pra trazer ela em outro vídeo aqui pra vocês. Mas é um efeito, o efeito é esse. Você acha que tem um patrimônio, porque você tá vendo lá na curva, e na prática você tem outro. Se você for sair daquele investimento no meio do caminho, você tem outro patrimônio. Isso é uma das coisas que gera muito problema
para quem aconselha investimentos, tem que explicar, né? Porque se você vê de fato que o investimento está indo para baixo, e você fala, ô cara, peraí, não era renda fixa? Aí o cara tem que explicar tudo. Ah, então, mas é um CRI, mas isso, mas o mercado está em crise e tal. Ele tem que ficar te dando muita explicação. Então é mais fácil para eles te mostrar simplesmente o investimento indo na curva. E se você for sair daquele investimento no meio do caminho, que ele vai te explicar, ah, aconteceu isso, 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 isso. E aí nessa hora que vem até umas pegadinhas, ah, você vai render a Selic, não rende nada. No outro vídeo eu até falei sobre isso. Era bem assim, CDB antes do prazo, antes do vencimento, o nome do vídeo. Então, existem essas duas questões. Olhar para o investimento sempre indo para cima, que é um investimento que sai de um ponto e vai para o outro, numa linha praticamente reta, ou olhar para o que está acontecendo no meio do caminho, que isso é marcação a mercado, é ver de fato quanto seu investimento está valendo. Então, quando você faz isso, eu vou te mostrar aqui alguns dados para você entender o risco que é você não aprender a ler esse gráfico. Deixa eu trazer vocês aqui para o Google Chrome. E o seguinte, hoje a gente está aqui com absurdos aqui de PCA mais 7%, por exemplo, no Tesouro, e PCA mais 2029. E o que acontece? No meio do caminho, as pessoas olham para esse aqui e falam, nossa, maravilhoso. Mas tem gente que não sabe que quando as taxas sobem, os preços dos títulos caem. Existe essa matemática, ela acontece porque é definido quanto você vai receber lá na frente. E se as taxas mudam e o valor lá na frente é definido, só existe mais um componente que você pode mexer, que é o preço hoje, que é o preço hoje aplicado a uma taxa que chega no valor definido. Aqui está fixo. A taxa aqui foi dada pelo mercado, pelo que é esperado para o momento. Então você tem que mudar o preço do título hoje. Então quando a taxa sobe, o preço cai. Memoriza isso. E o inverso também. Quando a taxa cai, o preço sobe. Pode memorizar isso. Então, se você viu aqui o IPCA saindo de 5%, 5,50 para 6,50 e agora batendo 7, pode saber que o preço desse título caiu. Então, eu vou pegar um título que tem mais histórico aqui para te mostrar esse efeito. Vamos utilizar aqui, ó, IPCA 2035. Eu vou trazer vocês para este gráfico. Olha aqui. Vamos pegar aqui, ó, nos últimos 30 dias. A taxa saiu aqui de baixo e foi lá para cima, tá vendo? Ela saiu daqui de 6,45, foi para 6,79. O que aconteceu com o preço? Eu vou mudar o gráfico. Saiu daqui de cima e foi aqui para baixo. Esse é o funcionamento. No curto prazo é assim. Quando você pega 90 dias, por exemplo, também é a mesma coisa. 5,80 foi para 6,79. E o preço que aconteceu saiu de 2,300 para 2,197. Então a taxa sobe, o preço cai. Só que quando você começa a esticar isso por um prazo maior, por exemplo, a gente vai olhar um ano depois, desde o nascimento desse título, quando você faz isso, as coisas mudam um pouco. Olha que interessante. Dentro de um ano, a taxa saiu de 5,66 e foi lá para 6,79. Ou seja, uma alta bem expressiva. Aí você já imagina, então, de Matos, o preço caiu. E aí que você se engana. Olha que interessante. O preço ficou de lado. Aqui, ó, 2.200 para 2.197, que é praticamente 2.200. O preço ficou de lado. Olha que interessante. A taxa explodiu. Saiu daqui e foi lá para cima. E o preço não despencou. Esse é o efeito do Tesouro Direto. Isso aqui você vai ver principalmente no Tesouro Direto. Em outros ativos de renda fixa, você não costuma ter este efeito. E o que é que está acontecendo aqui? No Tesouro Direto, você tem a garantia de que você vai receber a correção que foi prometida. Você vai receber. Então, você foi lá e comprou IPCA mais 6,79. Você tem certeza que se você segura de hoje até o vencimento, você recebe esse valor. Com a garantia do Brasil. Né? Garantia soberana da União que você vai receber esse dinheiro. Né? Não tem o risco de você não receber, porque o governo, inclusive o governo não, o Brasil pode emitir moeda, o Tesouro Nacional pode emitir moeda para te pagar. Então é o investimento mais seguro que existe. Então você vai receber esse valor lá na frente, lá no vencimento. Então, se no meio do caminho as taxas sobem muito, tem aquele efeito que eu acabei de te explicar. A taxa sobe e o preço cai. Então, se as taxas sobem, a tendência é que o preço caia. Só que
existe uma força que vem embaixo do preço e fala assim, cara, preço, lá no vencimento você tem que dar aquela rentabilidade. Lá no vencimento você tem que dar essa rentabilidade aqui. E quando isso acontece, o preço é jogado para cima de uma forma forçada. E é o que está acontecendo aqui. As taxas subiram pra caramba dentro de um ano e o preço não caiu. E quando você vê por um prazo mais longo, a gente está vendo só dentro de um ano. Agora eu vou te jogar aqui para um prazo aqui desde quando o título foi criado, 14 anos atrás. Esse IPCA 2035. Olha que interessante. As taxas foram para baixo, foram para cima, para baixo, para cima. E o que aconteceu com o preço? Se você olha numa perspectiva assim, ele foi sempre indo para cima. Esse é o efeito do Tesouro Direto. Se você compra um título para carregar para o vencimento, você tem garantia total. Se você compra um título e não é para o vencimento, ainda assim é para o meio do caminho, você já tem muita segurança de que o título vai ser empurrado para cima. Isso acontece também nos títulos pré-fixados aqui do Tesouro Direto, tá? Então, que cuidados você tem que tomar aqui? Cuidado de não comprar um título mais longo do que você deveria. Por exemplo, você tem um objetivo de curto prazo e está olhando para um título de longo prazo. Porque aí no meio do caminho você não vai poder, se você for sair, você não vai ter esse benefício, né, de ver de fato seu título sendo empurrado para cima. Então, o primeiro alerta seria esse: encaixar aí o seu perfil de risco nos títulos, sabendo que os títulos mais longos, com prazo de vencimento mais longo, são títulos mais arriscados, tá? Porque eles oscilam mais. Só que você também não vai só pegar títulos com curto prazo, porque só se você tiver só objetivos de curto prazo, né? Porque se você tiver um objetivo de longo prazo e só ficar pegando título de curto prazo, você também vai ter um problema. Problema com o imposto de renda, inclusive eu vou falar no próximo vídeo. É um problema com o imposto de renda. Então, o que você faz? Coloca numa planilha, num papel, em qualquer lugar, seus investimentos e por valor. Tanto eu tenho em tal valor, qual que é o risco desse investimento? Qual o objetivo desse investimento? Faz isso e consolida, né? Faz uma consolidação pelo risco. Ah, eu tenho esse aqui que é extremamente seguro. Beleza. Eu tenho esse aqui que é extremamente arriscado. Faz essa consolidação para você dar uma olhada geral na sua carteira. Tá? Faz isso num Excel, num papel, num bloco de notas, no que você quiser, para você conseguir ter essa visão de como é que está o seu nível de risco da sua carteira. Porque olhando para isso que eu tomo decisão. É olhando para como está a minha carteira e qual o meu objetivo para os investimentos que eu tomo uma decisão. Vou investir em algo extremamente arriscado, vou investir em algo com prazo extremamente longo ou não, tá? E aí, eu tinha até aberto aqui a curva de juros que eu ia comentar no vídeo, só porque normalmente você vê taxas mais altas para títulos mais longos, mas a gente está bem no momento em que o curto prazo está muito incerto, né? Então você está tendo aqui este efeito de taxas altas nos títulos de menor duração, né? E é o efeito aqui na curva, né? Que ela subiu bastante, deu uma esticada aqui e depois, né, tá com a queda. E não que a curva tenha caído, tá? Muito pelo contrário, ela não para de subir. Só que ela subiu mais aqui no curto prazo. As indecisões aí sobre pacote fiscal, de quanto que o governo vai cortar de gastos ou não, que ainda não foi divulgado, isso aí que está fazendo o mercado ficar extremamente volátil aqui na ponta de títulos públicos, tá? Então, para você que quer dominar os investimentos, tomar melhores decisões, continue me acompanhando, tá? E se você quer um passo a passo mais detalhado, mais específico, você pode entrar no Método C3, a gente está com uma promoção aqui esse mês. Clique aí abaixo, tem um link para você conhecer, beleza? Um abraço, te vejo lá dentro do Método C3 ou então no próximo vídeo. Um abraço.